Olá, meu nome é Magda Fernandes, eu faço parte do programa Sporrid, coordenação dos Hackataus. Eu estou aqui hoje para contextualizar a cidade de Valparaíso, trazendo dados socioeconômicos do município, extraídos a partir da pesquisa metropolitana por amostra domiciliar, a PIMAD 2019-2020, feita pela Codeplan. Nesse momento, nós vamos estar dando ênfase às questões de emprego e renda, e eu vou compartilhar com vocês uns dados sobre essa questão. Então, Valparaíso de Goiás, ela remonta na sua origem aos anos de 1959, com a implantação do loteamento Parque São Bernardo, que é um atual bairro da cidade, em decorrência da construção de Brasília, impulsionado pela construção de Brasília. Em 79, foi inaugurado no local um núcleo habitacional Valparaíso de Goiás 1, que se expandiu e acabou elevado à categoria de município em 1995, se emancipando de Lusiânia. Né? Ele está localizado estrategicamente a 36 quilômetros de Brasília e de 189 quilômetros de Goiânia, numa área de 61.488 quilômetros quadrados, o que o torna um dos menores municípios do estado de Goiás, o terceiro menor município do estado de Goiás. Contudo, sua população, que vem crescendo em torno de quase 50% em uma década, chega agora, pelo censo de 2022, a 198.861 habitantes. Então, é uma cidade muito populosa. O seu PIB é de cerca de 2,7 bilhões de reais e o seu valor advém substancialmente, quase 60%, né, 57,5% de serviços. Com a sequência aparece a participação da administração pública, que em torno de 31%. Destaca-se ainda a indústria, com 11,5%. O PIB per capita é de 15,6 mil reais e ele é relativamente baixo quando comparado ao estado de Goiás, que é em torno de 31.500 reais, aproximadamente, da grande região de Lusiânia, que é em torno de 17 mil, e da pequena região de Lusiânia, que é em torno de 19 mil. Contudo, ela tem registrado um grande número de novas empresas, é a cidade que mais tem a maior abertura de empresas da região, com 443 novas empresas, e onde 70 delas atuam pela internet. Também em 2023, de janeiro a setembro, a cidade de Valparaíso de Goiás registrou um saldo positivo de novos trabalhadores, 739, onde 8,5 mil admissões formais, em contraposição a 7,8 mil desligamentos. Contudo, esse desempenho ele é inferior ao ano passado, quando o saldo foi de 1.631. Um destaque aqui para Valparaíso de Goiás é o seu agrupamento industrial, composto por mais de 100 empresas do segmento moveleiro. Com relação à sua população, a gente pode dizer que Valparaíso de Goiás apresenta, no quesito raça e cor, a cor negra como predominante. 74% da população se declara ou preta ou parda, e 26% se declara não negra, ou branca, ou indígena, ou amarela. Quando a gente separa a população de Valparaíso de Goiás por sexo, a gente vai ver uma ligeira predominância do sexo feminino, em torno de 51,5%, em contraposição a 48,5% da população masculina. Isso se assemelha à distribuição populacional no Brasil. Em Valparaíso de Goiás, contudo, nas faixas de 0 a 24 anos de idade, essa diferença entre homens e mulheres, ela se inverte. Então,
de 0 a 24 anos de idade em Valparaíso de Goiás, há uma predominância do sexo masculino ao feminino. Uma diferença muito leve, em torno de 1%, mas há essa inversão da proporção entre homens e mulheres. Mas depois dos 24 anos, isso retoma e as mulheres tornam-se maioria. Acho que tem um detalhe só na faixa dos 30 anos, que também mantém essa inversão, mas o restante. E aí, ao final, o número de mulheres é maior do que o número de homens. Quando a gente olha a pirâmide etária da população de Valparaíso de Goiás, a gente vai perceber que, quando a gente divide em 3 grandes grupos etários, né, 0 a 14 anos, crianças, de 15 a 59 anos, a população ativa, e de 60 anos ou mais, a população idosa, nós vamos perceber uma concentração muito grande na população de 15 a 59 anos de idade. A população de Valparaíso de Goiás, em torno de 68%, está nessa faixa. De 0 a 14 anos fica por volta dos 25%, e dos idosos isso vai para em torno dos 6,5%. O que a gente pode dizer dessa pirâmide etária da população de Valparaíso de Goiás é que é uma população jovem, potencialmente preparada para o mercado de trabalho. Quando a gente vai observar as questões da situação de estudo dessa população jovem, a gente aqui tem três outros grupos, a gente percebe que nas faixas de 4 a 5 anos de idade existe um déficit de 0,80% da população que não estuda nessa faixa etária. Dos 6 aos 15 anos de idade, que corresponde à educação básica, há um déficit de 3,3% que também não estuda. E quando a gente olha a faixa de 16 a 29 anos de idade, esse déficit é muito extenso, ele vai a 77% da população que não estuda, né? Apenas 22%, quase 23% estão na escola. Embora esses dados eles se assemelham muito à distribuição do Brasil, né? O Brasil tem um pouco esse perfil, né? Então, o Valparaíso de Goiás meio que reproduz o perfil nacional, embora nessa faixa de 16 a 29 anos a gente tenha esse dado, fique como um alerta, né? Então, 77,3% da população está fora da escola. O que, de certa forma, reflete no nível de instrução da sua população. Então, os níveis de instrução em Valparaíso de Goiás, nós vamos ter que 56% da população com 25 anos ou mais não concluiu a educação básica. Esse percentual ele é mais baixo para o Brasil, em torno de 47%. Então, há uma diferença de 10% entre o nível de instrução da não conclusão da educação básica de Valparaíso com relação ao Brasil. E aí, nessa população que não concluiu a educação básica em Valparaíso, 37% sequer concluiu o fundamental. Então, o fundamental completo corresponde a esse percentual de 37,1%. Quando a gente olha para o grupo que já concluiu a educação básica, nós vamos ver que o ensino superior completo em Valparaíso chega a 12%. Há uma certa concentração de centros universitários em Valparaíso, mas isso ainda não foi suficiente para trazer os índices do superior completo em Valparaíso aos do Brasil. No Brasil, o percentual de conclusão do nível superior se aproxima a 19%, enquanto que em Valparaíso está em torno de 12%. Quando a gente olha para o analfabetismo de Valparaíso, nós temos uma grata surpresa, que é o fato de que 2,5% da população ela é analfabeta, né? Enquanto que no Brasil esse índice é maior,
ele vai para 6,1% da população, né? Isso com os dados de 2020, lembrando que recentemente houve uma queda para em torno de 5,6% aqui no Brasil. Ao olhar para trabalho e renda em Valparaíso e Goiás, talvez isso seja uma justificativa para tanta gente fora da escola, é que 70% da população de 14 anos ou mais em Valparaíso, ela trabalha, e apenas 31% não trabalha. Esses trabalhadores de Valparaíso, eles estão empregados, o setor de atividade remunerada deles é outros serviços, né? A gente viu, inclusive, que o PIB é o responsável pela grande produção de riquezas em Valparaíso, então, em torno de 26,3%. Nós temos outras duas áreas, dois outros setores, que é o comércio e a construção civil, que é em torno de 14%. Destaca-se a indústria com 11,95%, quase 12%, e o serviço doméstico em torno de 9,56%. A ocupação econômica desses trabalhadores é substancialmente no setor privado, mais da metade, 54,21%, ou por conta própria ou autônomo, 12%, empregador, 9%, e empregado doméstico, 8,22%. Quando a gente faz uma comparação, então, entre a população de 15 a 29 anos com relação a estudo e trabalho, a gente vai ver que em Valparaíso de Goiás, esse percentual chega a 21,85%. Então, em Valparaíso de Goiás, cerca de 22% nem trabalha, nem estuda. E esse valor, ele se aproxima ao Brasil, que é em torno de 22%, e no Distrito Federal isso é um valor um pouco mais baixo, em torno de 17%. Em Valparaíso de Goiás, quando a gente faz a separação por sexo, a gente vai ver que esse percentual de quase 22%, ele cai para a população masculina, então vai para 19,85%, mas ele sobe para a população feminina em torno de quase 24%. E esse trabalho não quer dizer que eles não estão fazendo nada, é uma questão da invisibilidade desse trabalho, né? As mulheres, a gente sabe que pela nossa conformação social ela machista, ela é delegada às questões domésticas de uma forma mais intensa que a dos homens, e a ela sempre cabe, ou com mais frequência, pelo menos, os cuidados com as crianças, com os idosos, com os doentes, os deficientes, a rotina da casa. Então, isso é um obstáculo para o acesso das mulheres à formalidade do emprego, né? Então, isso cresce bastante com relação às mulheres nas faixas de 15 a 29 anos em Valparaíso de Goiás. A questão da renda domiciliar em Valparaíso de Goiás, nós vamos ter um destaque que 72% da população ganha até 5 salários mínimos, com uma concentração exatamente na faixa de 2 até 5 salários mínimos. Metade da população ganha esse salário, né? A renda domiciliar média mensal é em torno de 3,03 salários mínimos, e a renda per capita média mensal em torno de um salário mínimo, 1,06 salários mínimos, que dá R$ 1.084,6 reais. A responsabilidade domiciliar para essa população, ela é em relação ao compartilhamento, 60% da população diz compartilhar a responsabilidade domiciliar, então ela não é uma pessoa só responsável pelo domicílio, mais de uma, e 40% não compartilham a responsabilidade domiciliar. Com relação à distribuição de renda, o que a gente pode dizer é que a concentração de renda em Valparaíso pode ser identificada pode ser considerada baixa. Então, o índice Gini de lá, que apresenta 0,3, ele é menor que o índice
Gini no Brasil, de 0,489, e menor ainda do que o índice do Distrito Federal, que é de 0,566. Lembrando que o índice Gini é que faz a medição da distribuição da desigualdade de renda. O importante também é a gente identificar onde essa população, o que ela faz, né? A gente sabe que viver numa cidade não é só dormir, né? Então, a gente foi atrás de saber onde a população de Valparaíso estuda. Então, 96%, quase 96,4% estudam em Valparaíso de Goiás e apenas 2% em Brasília, né? O restante nas localidades próximas. Mas onde trabalham essas pessoas? Apenas 50% da população de Valparaíso de Goiás trabalha em Valparaíso de Goiás. O restante trabalha fora. E desses, 29,3%, né, trabalham em Brasília. E onde se divertem? Valparaíso de Goiás é responsável por 70,8%, 71% dos locais de diversão da sua população. Os 23,6% restantes se divertem em Brasília e os demais em outras localidades nas proximidades. E, por fim, onde compram essas pessoas, né? É muito importante, quando a gente está falando de emprego e renda, e aí de abertura de novos negócios, é a questão do mercado consumidor. Então, o mercado consumidor de Valparaíso indica que a população compra os alimentos em Valparaíso de Goiás. Então, cerca de 98% da sua população compra os alimentos em Valparaíso de Goiás. E em outros locais, cerca de 2,3%. As roupas, que a gente faz uma compra não com a mesma frequência que os alimentos, que a gente pode se deslocar, que a gente demora mais, as roupas, a população, apenas 70,9% compram suas roupas em Valparaíso. Em Brasília, em outros centros, né, tem um destaque para Brasília, onde 21,3% compram roupas lá. E os eletrodomésticos, que na sua frequência, a gente não compra com a mesma frequência que as roupas e os alimentos, a gente compra com uma frequência mais demorada, 67,4% compram em Valparaíso, 23,6% compram em Brasília, né? Esse retrato desse mercado consumidor nos dá com exceção da questão dos alimentos, mas das roupas e dos eletrodomésticos, que nós temos uma certa não é tão frequente, nós vamos ver que há uma busca por mercados fora. Então, o Valparaíso, ele precisa dessa atenção de fortalecer o seu mercado consumidor dentro da cidade, né? Então, esse é um aspecto que a gente tem que dar destaque, né? A gente está vendo aí o crescimento populacional em Valparaíso, mais uma população que está indo para fora para trabalhar, né? Em função da sua localização, mas o fato dela ir para fora não produz riquezas para dentro, até porque o seu consumo também está para fora, né? Então, essas são questões que a gente deverá abordar com maior profundidade no nosso hackathon. Eu espero vocês e muito obrigada.